Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio falando, instrutor do Clube do Técnico Reparador. Pessoal, eu venho recebendo muitos e-mails e aqui no canal no YouTube também, muitas pessoas me perguntam sobre o problema que dá na geladeira de minha geladeira não gela a parte de baixo. Bem, eu vou fazer uma sequência de vídeos, porque explicar por que uma geladeira não gela a parte de baixo implica em você saber se a sua geladeira ela é comum ou se a sua geladeira é frost free. A tecnologia frost free ela implica em algumas coisas que uma geladeira comum em matéria de defeito, ok? Então eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos e nessa sequência de vídeos eu vou começar a falar sobre a geladeira comum. Óbvio, entende-se que a geladeira seja duplex, não de uma porta somente, porque geladeira que só tem uma porta, simples, né? Geladeira simples, tem a parte da evaporadora ali, popularmente chamada de congelador, e ela que congela o alimento dentro do congelador e refrigera a parte de baixo da geladeira. Mas a geladeira comum, duplex, ou alguns chamam de biplex, tem um freezer, a parte de cima, a porta de cima é o freezer, e a parte de baixo é o refrigerador. A geladeira comum, ela pode ser com placa fria, que é visível a placa fria, e pode ser com um sistema chamado airflow, que ela vem um ventiladorzinho na parte de baixo em cima, e a placa fria fica por dentro do gabinete, ok? Gelando aquela parte do fundo da geladeira, e esse ventiladorzinho espalha o ar gelado ali por dentro, ok? Então isso aí chama-se sistema airflow. E tem a frost free, que ela gela a parte de baixo do refrigerador, através de fluxo de ar, ok? Mas nesse vídeo vamos estar falando da geladeira comum apenas, não airflow, que tem a placa fria. Aqui tem um desenho da geladeira. Depois desse vídeo aqui eu vou estar mostrando um vídeo que eu filmando a geladeira, tá pessoal? A geladeira ela tem a parte de cima. Eu posso separar aqui assim, ó. Com essa parte seria o freezer, né? E a parte aqui de baixo que é o refrigerador. Vai refrigerar os alimentos, aqui em cima vai congelar os alimentos. Quando a sua geladeira que tem essa placa fria fica aqui no fundo da geladeira, abre a porta, ela fica lá no fundo. Algumas têm um acabamento de plástico, você não consegue ver a placa fria, tem que tirar o acabamento de plástico. Outras você vê a placa fria direto. Como é que funciona? O gás ele vem, entra na geladeira aqui pela parte do freezer, lá em cima, faz a volta lá, desce, vem para a placa fria e retorna para o compressor. Quando a pessoa diz que a geladeira dela não gela a parte de baixo, significa que essa placa fria não está atingindo a temperatura que deveria. Ela deve estar quente, ok? Por que acontece isso? Na prática, no dia a dia, o problema mais comum é pouco gás, ok? Pouco gás. Por quê? Por que pouco gás vai afetar primeiro aqui a placa? Porque o gás, o pouco de gás que ainda tem, ele ainda consegue fazer a volta aqui no congelador. Ele vai congelar ainda os alimentos. E se o gás for um pouco menos, né, ou seja, tiver pouco gás, ele não chega a congelar. Ele vai refrigerar bem, mas não vai chegar a congelar. Mas ele passa primeiro por aqui, depois é que ele desce e vem aqui para a placa fria. E ele retorna para cá, depois indo lá para o compressor. Se tem pouco gás, quem vai sofrer mais é a placa fria, porque ele vai vir para cá, o gás vai se expandir aqui, retirando o calor, e a quantidade que ele vai passar por aqui, ele já vai estar bem quente, tá? Quando ele passar por aqui, porque ele não vai conseguir absorver o calor aqui, ele já vai estar bem quente, por isso que não vai refrigerar bem, porque tem pouco gás, ok? Esse pouco gás, por que tem pouco gás? Normalmente tem pouco gás porque a tubulação por dentro, ela pode furar por oxidação, né? Principalmente o defeito mais comum é esse. Cria-se um óxido ali, normalmente um óxido de alumínio, quando é um tubo de alumínio, ou óxido no cobre, ele vai corroer e o gás vai escapando aos pouquinhos por ali. Então, quando falta gás, ou tem pouco gás ou falta totalmente, não adianta dar carga de gás se não reparar o furo, ok? Então esse é o defeito mais comum que dá, pouco gás. O próximo problema que apresenta é o tubo capilar, o filtro. O filtro. Eu quero que vocês acessem o link que eu vou estar botando aqui lá no site, que vocês vão entender melhor sobre o filtro. O filtro é uma peça, normalmente ele se localiza na parte de trás da geladeira, tá? Ele tem a função
o gás vai entrar nele, tem uma tela dentro dele, uma tela mais grossa, uma tela mais fina. Aqui dentro tem componente que vai tirar a umidade e uma tela que vai reter impureza. Então, o que acontece? O compressor que tem lá na geladeira, com o seu funcionamento, ele tem partes mecânicas, móveis. Então, há um desgaste desse material metálico. Esse desgaste, ele vai, esse pozinho, posso chamar assim, né? Ele vai se acumulando aqui no filtro. Então vai acontecer que ele pode criar um entupimento parcial e não passar aquela quantidade de gás que deveria vir aqui para cá, para a geladeira. Dá essa impressão de que está faltando gás, mas não é, tem pouco. O problema é o filtro, que pode estar parcialmente entupido, que é o defeito também que pode causar. Sendo, em primeiro lugar, há realmente pouco gás, o segundo, o filtro secador parcialmente entupido. O próximo problema que pode apresentar é o tubo capilar. Assim que sai do filtro, ele pega um tubo bem fininho que vai aqui para o freezer. A função desse tubo é ele tirar a pressão do fluido refrigerante, do gás que tem aqui dentro. Ok? Então esse tubo, que é um tubo bem fininho, ele pode também estar com impureza, alguma impureza que porventura tenha passado pelo filtro. Ok? Pode ter entupido parcialmente aí o tubo capilar. É mais difícil, bem mais difícil, mas não é impossível, ok? O próximo vilão é o compressor. O compressor, ele pode estar com problema de compressão, ou seja, ele pode, dentro dele tem as válvulas que abrem e fecham, succionando o gás, comprimindo e abrindo para descarga. Essas válvulas, elas podem estar empenadas, quebradas, elas podem estar com problema, e ele tem deficiência para puxar, uma deficiência para puxar o gás, ou uma deficiência para comprimir o gás. Ok? Então, o que o pessoal fala, o compressor está fraco, né? Isso aí é um defeito de compressor fraco. Então, pode acontecer de ser um problema também do compressor, tá? Mas no dia a dia da nossa manutenção aí, o problema que mais causa é pouco gás devido a um vazamento e o filtro secador. O que mais dá? Eu posso botar aqui como 95% dos problemas estão com esses dois aqui, tá? Enfim. O que se deve verificar também numa geladeira comum dessa do Arboc? Resistência da placa fria. Existem alguns modelos que atrás da placa fria tem uma resistência elétrica por trás. Essa resistência elétrica, ela vai por termostato, que é aquela peça que ajusta a temperatura. Quando o termostato desliga o compressor, ele liga a resistência para tirar o gelo que fica acumulado na placa fria. Porque gelo demais, há uma deficiência na refrigeração. Ele acaba se tornando um isolante térmico, por incrível que pareça. Não pensa que está cheio de gelo, que está gelando maravilhoso, que não está. Então, quando o compressor desliga, a resistência liga, tirando o gelo que está aqui. Aí quando o compressor volta a ligar, a resistência é desligada e ele volta a gelar. Pode acontecer um defeito no termostato, dele não está desligando a resistência, o compressor fica funcionando, e a resistência fica ligada, e você vai ver que não vai conseguir formar gelo aqui. Isso aqui é simples. Para você saber se é o defeito, é esse defeito, basta você colocar a mão lá na placa fria. Se ela estiver quente, bem quente, você sabe que a resistência está sendo acionada e o defeito provavelmente é o termostato. Ok? Mas vamos lá. Então, isso aqui deve ser verificado. Próximo, lâmpada acesa. Eu já encontrei, é raro também, mas você fecha a porta, o interruptor da lâmpada, ele não faz seu papel, que é cortar a corrente que vai para a lâmpada, e a lâmpada fica acesa, a geladeira fica funcionando, mas com a lâmpada acesa lá dentro, ela começa a esquentar, então o rendimento cai bastante, ele não consegue refrigerar bem os alimentos, porque você fechou a porta, mas a lâmpada está acesa lá dentro esquentando. Isso aí também é muito simples, você abre a porta e vai com o dedo lá, aperta o interruptor que tem, se a lâmpada não apagar, então você já sabe que o defeito é o interruptor. Então devemos verificar esse item também. Borracha da porta. Isso aqui não é, a borracha da porta não vai interferir de não estar congelando embaixo, tá? Só que vai criar uma camada de gelo muito grande aqui e você perde um pouco do rendimento para resfriar os alimentos, se a borracha da porta estiver comprometida. O teste da borracha da porta é muito simples. Você pega uma folha sulfite, né? Corta um pedaço, coloca e fecha a porta, certo? A folha tem que ficar. Se ela estiver folgada, então a borracha está com problema, deve ser substituída.
essa borracha com problema vai criar uma camada de gelo muito grossa na placa fria, dificultando a refrigeração dos alimentos. E o próximo passo seria o termostato ruim. O termostato ele pode estar com defeito de estar desligando toda hora a geladeira e ela realmente não vai conseguir refrigerar bem aqui, porque o compressor passa mais tempo desligado do que ligado. Isso é difícil de acontecer, mas é possível. Então, como é que você vai saber se é o defeito do termostato? Você vê que a geladeira liga, logo em seguida desliga. Ou demora para ligar. Aí liga de novo e desliga. Então ela não mantém por muito tempo a geladeira ligada, o suficiente para o fluido circular para congelar aqui. Então, pessoal, os itens o defeito que dá, minha geladeira não gela a parte de baixo. Se a sua geladeira for comum, duplex, e usa placa fria lá atrás, e essa placa fria não está gelando, e em alguns casos fica até escorrendo uma aguinha aqui, o problema mais provável é estar com pouco gás, filtro secador entupido, tubo capilar parcialmente entupido, compressor ruim. Esses defeitos aqui na faixa de mais ou menos 5% ou menos, né, de acontecer. Os outros itens que é bom observar quando a refrigeração não está adequada aqui são esses aqui que eu relacionei abaixo. Resistência da placa pode estar sendo acionada, aí não vai refrigerar nada aqui, tá? Porque vai ficar quente, não vai conseguir nada. Para saber esse defeito, põe a mão, se estiver quente, você sabe que a resistência está ligada direto, o defeito é o termostato. A lâmpada acesa, a borracha ruim, ela vai fazer com que o alimento não fique bem refrigerado aqui. E o termostato ruim, ela vai ficar desligando por muito tempo o compressor e vai ter problema na refrigeração. Ok, pessoal? Sendo que esses problemas aqui, esses problemas de pouco gás, filtro secador, tubo capilar, compressor, é necessário que você chame um técnico da sua confiança, porque é um serviço especializado e requer ferramentas apropriadas para manutenção. Se você é usuário, não tem como você fazer uma manutenção nessa área, somente realmente um técnico qualificado para poder fazer isso. A resistência também tem que ser um técnico, a lâmpada, enfim. A maioria desses defeitos, se for aquele cliente realmente, aquele usuário que gosta de mexer, o que pode tentar se aventurar, não recomendo, mas pode tentar se aventurar é trocar uma borracha eventual de uma porta. Semana passada me ligou um cliente que trocou uma borracha de uma porta, ele mesmo comprou e trocou. A lâmpada, se ela estiver acesa direto, basta você puxar ali o interruptor, se você conseguir puxar e desconectar os dois fios e comprar um interruptor novo e colocar ali para fazer a substituição, ainda é possível fazer isso. O termostato é mais complicado, mas não é impossível, até tem um vídeo até que eu ensino a troca desse termostato. Enfim, essa parte aqui de cima realmente requer uma especialização muito maior. Então, se a sua geladeira duplex ela não está gelando na parte de baixo, pode verificar que ela está enquadrada em um desses itens aqui. Um problema que eu recebo muito por e-mail e o pessoal pergunta muito aqui no canal é sobre geladeira que não está gelando a parte de baixo. Pois bem, temos dois tipos de geladeira com defeitos distintos. A sua geladeira pode ser comum, como uma geladeira duplex, né, que tem a parte do freezer em cima e o refrigerador embaixo. E temos a frost free. A frost free ela tem um módulo eletrônico, sensor de temperatura, enfim, ela tem todos os componentes que controla a temperatura e o funcionamento do motocompressor, ventilador interno. Então, e tem uma diferença entre geladeira dessas que são comuns e geladeira frost free. A geladeira comum ela é dividida em dois tipos. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a geladeira comum, tá? Duplex. E só que tem a outra, eu vou fazer outro vídeo, provavelmente logo após esse, para falar da geladeira comum também duplex, sendo que os embaixo não tem placa fria. Essa aqui tem placa fria, já eu vou falar com vocês como é que ela funciona. E temos a geladeira comum, que é chamada de airflow, que em vez de uma placa fria embaixo, ela tem essa placa fria por dentro do gabinete e tem um ventiladorzinho na parte de baixo, localizando logo abaixo. Mas eu vou estar mostrando isso no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês de uma geladeira duplex, que é composto de freezer, a parte aqui de cima, tá? Que é popularmente chamado de congelador, a parte de baixo que é o refrigerador, que vai refrigerar apenas, e o que causa refrigeração embaixo é esta placa que temos aqui chamada de placa fria. Vocês podem ver que ela tem aqui
o que seria esse ressalto aqui, tá? É onde o gás passa. O gás ele vem por aqui, ele faz a volta na placa fria, gelando essa placa e retornando para cá o fluido refrigerante. E algumas placas frias, ela tem essa proteção aqui de plástico, tá, pessoal? Às vezes vocês podem olhar aí no fundo dessa geladeira e não olhar, porque tem essa proteção aqui. Algumas tem, outras não. Tirando a proteção, você acessa a placa fria. Enfim, quando o problema de não gelar a parte de baixo, em geladeira que tem o freezer em cima e a placa fria embaixo, a maioria do defeito costuma ser uma deficiência no fluido refrigerante, ou seja, no gás, né? Popularmente o gás de geladeira. Ou seja, a tubulação ela pode criar uma oxidação por dentro, criar um furo, um trinco, trincar, e o fluido vai saindo, o gás vai saindo aos pouquinhos, e ele continua congelando bem em cima, porque o fluido vai saindo aos poucos, né? O gás, só que a parte de baixo começa a ficar comprometida, porque com pouco gás ele ainda consegue congelar aqui em cima, mas embaixo não. Claro, vai chegar um momento em que esse gás vai vazar totalmente e nem em cima vai congelar mais, né? Vai ficar totalmente sem funcionar nada, tá? Mas quando for geladeira que tem uma placa fria embaixo e essa placa fria não gela ou fica escorrendo água aqui, certo? E não gela, na maioria das vezes o problema é uma deficiência, pouco gás. Um outro problema também que ocorre desse defeito é o filtro entupido. O filtro a gente chama de filtro secador, vou mostrar já para vocês ali atrás. Esse filtro ele retém partículas, né, que ficam circulando dentro da tubulação. Ele retém, então chega uma hora que ele fica parcialmente entupido, o gás não passa totalmente, causando esse problema da geladeira, ok? Então esses dois são os defeitos mais comuns. Temos outros defeitos também, como o compressor com problema de válvula, tá? Eu vou estar colocando o link embaixo, pessoal. Eu peço para que vocês, para quem tiver interesse, acesse o blog. Eu vou estar descrevendo com mais detalhes isso que eu estou falando aqui para vocês. Esse vídeo é só para vocês terem uma ideia, porque muitas pessoas não sabem como é que funciona essa placa fria, né? Ela que é responsável por gelar a parte de baixo aqui da geladeira. Então, se ela não está criando gelo nela e ela fica escorrendo água, ou às vezes nem escorrendo água e em cima fica bom, fique ciente que na prática o defeito que mais apresenta esse defeito é a deficiência de gás. Em segundo lugar, podemos colocar aí o filtro entupido, podemos colocar o compressor com deficiência também na sua, a válvula de sucção ou a válvula de compressão, elas estão com problema, empenada, quebrada, enfim, né? Problema no compressor. Em alguns casos raros também, aqui alguma geladeira tem uma resistência atrás dessa placa fria. O contato do termostato que controla também essa resistência, porque o termostato, quando ele desliga, ele é responsável por ligar e desligar o compressor. Quando ele desliga o compressor, ele liga a resistência atrás da placa fria. Às vezes pode dar um defeito dessa resistência ficar ligada direta e ela vai aquecer ali a placa fria e não vai conseguir fazer refrigeração. Quando for esse caso, basta você colocar a mão aqui. Se você vê que isso aqui está quente, então é possível que o defeito seja no termostato acionando a resistência direto, ok? Mas não deixem de acessar o blog, eu vou estar colocando o link abaixo para você ver a descrição desse problema para essa geladeira com mais detalhes. O que eu queria mostrar nesse vídeo era isso, pessoal. Geladeira comum, eu vou estar mostrando no próximo vídeo da Airflow, que tem um ventiladorzinho embaixo. A placa fria fica por dentro do gabinete. Então tá lá, acessem o blog. Não deixem aí de dar um likezinho para ajudar a gente, o nosso canal aí. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a inscrição para estar sempre recebendo novidade aí de vídeo, dicas de defeito. Clica no sininho, que logo abaixo quando você faz a inscrição tem um sininho. Esse sininho avisa você assim que sair algum vídeo. E eu vou estar mostrando para vocês num próximo vídeo do modelo do sistema Airflow. É comum geladeira, não é Airflow frio, mas é Airflow. Aqui atrás eu vou mostrar para vocês o filtro secador. Aqui, ó, essa peça aqui. Essa peça é o filtro. Esse tubo fininho aqui chama-se tubo capilar, tá?
E aqui atrás essa grade aqui preta, bem conhecida, que é a condensadora. No blog, cujo link vai estar embaixo, eu vou estar falando sobre o filtro, sobre o capilar, sobre a condensadora. Essa condensadora, quando ela fica tomada de sujeira, totalmente tomada de sujeira, ela pode ter deficiência na sua refrigeração. Então não é aconselhável que você pendure roupa, tênis, coisa aqui na condensadora, ok? E verifique que ela tem que estar sempre limpinha, sem poeira, sem sujeira. Ok, tá, pessoal? Então não deixem de acessar lá o link aí abaixo, que é o curso de refrigeração. Se escreve sem o tio, sem esse cedilha. É curso de refrigeracal, né? Lá eu tô com bastante dicas lá. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a geladeira Airflow. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.